Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Graças a paz, sejam bem-vindos a mais um Maná Diário, amém? Que Deus abençoe desde já a tua vida e que você possa nesse momento estar nos acompanhando, amém? E que você possa também compartilhar com alguém essa mensagem, que você possa pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo que inspire você nesse momento para enviar para alguém, enviar para algum amigo, enviar para um parente, alguém que você talvez esteja evangelizando. Nós trazemos todos os dias uma palavra ao meio-dia e que você possa, juntamente conosco, praticar o ir e levar a palavra de Deus, amém? Então que você possa compartilhar com alguém, abençoar uma vida com a palavra ministrada e logo em seguida uma oração. E eu queria trazer nesse dia uma palavra que se encontra lá em Atos 6. Se você puder abrir e quiser abrir para me acompanhar na leitura, amém? Atos 6:1. Eu vou estar lendo. Se você não puder, que você preste atenção, amém? Presta atenção que é muito importante. Diz assim a palavra: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio do Espírito e de fé, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Até aí, tá bom. Eu, há um tempo atrás, havia lido essa passagem e o Senhor falou ao meu coração, sabe, porque muitas das vezes a gente, nós, os servos de Deus hoje em dia, o povo de Deus hoje em dia, relaciona as coisas naturais ou trata as coisas naturais de forma tão tão distante de Deus, tão longe é como se houvesse uma separação, das coisas naturais com as coisas espirituais. E quando nós paramos para pensar, se nós formos para pensar nessa passagem aqui, quando nós vemos que na verdade não havia nada de natural na distribuição dos alimentos, Era algo tão importante
e algo aos olhos de Deus tão espiritual, né, que é o cuidado com as pessoas, que é o cuidado aquelas pessoas que são necessitadas. E a palavra do Senhor diz que nós devemos amar o nosso próximo como nós mesmos. E talvez a gente olhe para essas coisas das quais nós consideramos naturais, né, de uma forma tão assim, tão superficial, mas é algo tão profundo, e tão profundo, né, que esses homens, os discípulos, os apóstolos, escolheram homens, né? Falaram, olha, escolham homens. O critério deles eram homens cheios do Espírito, né? Eram homens assim, homens retos, homens de bom caráter. E porque não era algo simples, e às vezes o nosso critério para coisas naturais é tão longe, né? É tão distante de pensar no lado espiritual, né? Pensar primeiro no espiritual. Os cristãos hoje em dia estão acostumados a tomar decisões, a fazer escolha, e isso em todas as áreas, isso em todos os aspectos, né? Baseado no natural, baseado naquilo que ele sente, baseado naquilo que ele deseja, e principalmente, muitas das vezes, baseado naquela ideia assim, eu vou obter algum sucesso nisso? Eu vou obter vantagem nisso? Se eu vou obter vantagem, amém, ele fala, amém, é de Deus. Mas a pessoa não para pensar, para analisar se aquilo realmente, sabe? Se realmente aquilo é algo que é da vontade de Deus ou não. E no final, as pessoas acabam culpando Deus, né? Acabam colocando tudo para Deus. Quando não é para Deus, é para o diabo. Mas elas nunca assumem, né, a responsabilidade pelo fracasso, pelas coisas erradas que fizeram, né? Porque todas as nossas escolhas, nós sabemos que todas elas têm a sua consequência, né? Tanto boas quanto ruins. Então, quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando, né, que exemplo tremendo para as nossas vidas hoje, né? Que as nossas escolhas sejam sempre baseadas, sabe, na direção de Deus. Pensar que eles escolheram homens cheios do Espírito Santo para uma tarefa que aos nossos olhos naturais era algo tão simples. Mas será que era algo simples mesmo? Porque uma pessoa, quando você para pensar, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela jamais vai deixar uma pessoa precisando para depois. Ela jamais vai olhar, né, para uma pessoa que está necessitando de um alimento, sabe, algo que para nós é natural, né, é comum. Ela jamais vai deixar. Eu vou deixar eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para depois. Ela jamais vai fazer isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está tão conectada com o Senhor, ela está tão conectada com a verdade, com a palavra, ela está conectada com as coisas de Deus, ela está sensível à voz de Deus, ela está sensível em todas as áreas, em todos os sentidos. Então, o mesmo sentimento que há em Deus, há nela, na pessoa que é cheia do Espírito. Então, ela jamais vai deixar, até porque a palavra diz, né, é um mandamento, que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Agora, uma pessoa que está longe de Deus, uma pessoa que está
que não tem comunhão com Deus, que mal tem comunhão com Deus, ela pode até fazer naturalmente bem uma coisa, ela pode até ser boa naquilo que ela faz, sabe, naturalmente falando, mas em algum momento, por não ter sido feita a escolha ali, baseado nas coisas do Espírito, baseado, sabe, no lado espiritual, confiando nas coisas espirituais, em algum momento ela pode, sabe, ela pode vacilar, né? Isso traz muito ensinamento para as nossas vidas, porque quando nós não estamos conectados com o Senhor, não há o desejo de estar na presença do Senhor verdadeiramente, de ser cheio, né, de ser revestido com o poder do Senhor. Nós ficamos muito distante, né, distante das coisas de Deus. Não sei se já aconteceu isso com você, de você, uma época, estar buscando a Deus, um momento, estar buscando ao Senhor, e você conseguir enxergar as coisas de Deus de uma forma tão diferente, tão tremenda, tão profunda. E aí você pensa assim, nossa, como é que eu nunca vi isso? Como é que eu nunca consegui enxergar isso? A comunhão mesmo é algo que traz isso para nós. Por isso nós falamos tanto sobre a comunhão. Porque a pessoa, quando ela está em comunhão com Deus, à medida que ela vai se aproximando do Senhor, se aproximando da palavra, né, se relacionando com Deus, ela começa a enxergar coisas que ela não enxergava. E quando eu falo de enxergar, sabe, coisas naturais, não é só coisas espirituais. Ela tem sensibilidade para enxergar, ela tem uma visão. A visão dela vai além, sabe, daquilo que está ali acontecendo naquele momento. E é por esse motivo que os homens ali, que os apóstolos, eles queriam homens cheios do Espírito. É porque eles poderiam ficar tranquilos, e realmente isso aconteceu, porque nós vemos no final, olha, lá no 7, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. E quer dizer, que andou, né? Ter colocado aqueles homens naquele momento ali para fazer aquela distribuição de alimento, né? Ajudando, porque na verdade não era um papel menor, era uma ajuda tão tremenda e tão poderosa, porque os homens de Deus ali, os discípulos, os apóstolos, eles iam se dedicar à oração e se dedicar única e exclusivamente ali à pregação da palavra. Então isso também mostra como é que funciona o corpo de Cristo, né? Como é necessário, como é importante que cada um desenvolva a sua função. Como é importante, né, haver ali quem prega, haver ali quem intercede, haver ali quem ajuda na limpeza da igreja, haver ali quem tá ali, sabe, atento. Às vezes as pessoas olham e acham algo natural, né? A pessoa ficar ali, às vezes na porta da igreja, prestando atenção ao movimento da igreja, prestando atenção se está tudo ok, prestando atenção se tem um papel higiênico lá dentro do banheiro. Isso é só um exemplo. Se tem um papelzinho para a pessoa secar a mão, um sabonete, sabe, tudo isso as pessoas olham como coisas bobas, mas que fazem parte. E que, como eu já disse em um outro momento, numa outra ministração, as pessoas só notam e só dão valor quando não tem. Como é importante isso? Como é importante isso? Se a pessoa ela não estiver, essa é uma verdade, né? Eu falo isso porque eu caí de paraquedas no ministério e eu tive que aprender as coisas assim, sabe, aprender, vamos dizer assim, na marra. Tive que me virar, aprender, sabe, fazendo, sem ter pessoas para estar assim, ensinando,
A gente vai aprendendo com o Senhor, vai aprendendo aos poucos ali, entendendo, compreendendo, começa a ficar esperto, né? E você começa a ter um olho assim de águia, você começa a olhar ao teu redor, começa a reparar coisas que muitas das vezes a pessoa que a verdade, né, que não tem comunhão, muita comunhão com Deus, ou comunhão com aquelas situações, ela não vê, ela não enxerga e ela não se importa, né? Então, como é importante nós estarmos buscando ao Senhor, nós estarmos fazendo, sabe, todas as coisas, escolhas, decisões, tudo com critérios certos, critérios baseados na palavra de Deus. O critério dos homens de Deus não foi no natural, baseado naquilo que eles achavam, não foi baseado naquilo que eles pensavam, não foi na ideia deles, no pensamento deles, vamos colocar o fulano, beltrano, ciclano aí, tá bom, eles vão lá, eles distribuem. Não, era uma tarefa muito importante. E eles sabiam que era necessário homens cheios do Espírito, homens responsáveis, homens que iam desenvolver de uma forma eficaz, e eles não iam se preocupar com isso, eles iriam ficar ali ministrando a palavra de Deus. E nós precisamos realmente, sabe, buscar dentro da palavra. O que eu queria deixar para você onde é que você tem buscado? Qual é o seu critério? Qual é o seu critério para decisões, para suas atitudes, né? Para as coisas que você vai fazer, sejam um negócio financeiro, seja na sua casa, seja no seu relacionamento, em todas as áreas. Você tem se baseado na palavra de Deus, tem pensado, é necessário, né, que a palavra de Deus, porque as pessoas fazem uma separação. O evangelho parece que se tornou uma religiosidade, né? Deus para mim é lá no culto de domingo. Não é. Deus não é para o culto de domingo. Deus não é para a tua vida quando você está passando por um problema. Deus não é para a tua vida quando você está passando por uma dificuldade. Deus não é para a tua vida quando você está desesperado. Deus é tudo. Deus é tudo em todo o tempo. O desejo de Deus é que nós tenhamos o Senhor como, sabe, o centro das nossas vidas. O centro das nossas vidas, é Ele que direcione tudo, direcione todas as coisas, mas as pessoas hoje têm buscado a Deus por interesse, têm buscado a Deus somente para ser abençoada. Que você possa sondar o seu coração, porque muitas das vezes a gente está lá, eu passei por uma experiência assim, depois de tanto tempo buscando a Deus, eu passei por um período, né, buscando ao Senhor, e eu comecei a orar, e aí um dia o Senhor me falou assim, eu meio que dei uma questionada, Deus, mas por quê, né? Por que isso, Senhor? Por que isso não está acontecendo no meu ministério? E o Senhor falou assim para mim, porque você está me buscando por motivos errados. Porque você está me buscando para ser usada por mim, e você não está me buscando para me conhecer. Então, aquele momento, todo aquele tempo que eu achei que eu estava buscando e que eu ia soltar fogo, fumaça pelas ventas, né? Foi só o tempo para o Senhor falar comigo e me mostrar que o meu foco estava errado, que eu estava orando por motivos errados. Não era para conhecer a Deus, não era para conhecer o Senhor. E nós devemos, esse deve ser o nosso foco principal, buscar a Deus para conhecer a Deus. Não é buscar a Deus para ser abençoado, não é buscar a Deus para
estar cheio da unção, em pôr a mão nas pessoas e, na verdade, isso sim é uma consequência, né? Seria uma consequência. O verdadeiro motivo é conhecer o Senhor, é conhecer a Deus. Por que a gente vê tanta gente, a gente vê hoje em dia tanta gente que o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre isso, sobre pessoas que são simpatizantes do Evangelho, pessoas que estão lá dentro da igreja, vai lá na igreja, num culto de domingo, passa 15 dias, ela vai de novo, aí some, desaparece, né? Passa 1 mês, 2 meses, tá lá ela, aparece de novo, tá lá ela adorando, de repente ela já não quer mais saber das coisas de Deus, sabe? Não é uma pessoa que tem uma vida de busca ao Senhor. Busca a Deus quando ela está com dificuldade, busca a Deus quando ela está com problema, quando ela está triste, quando ela está angustiada. Mas ela não é uma pessoa que desenvolveu um relacionamento com Deus e está ali, independente do pecado, independente da circunstância, independente da dificuldade dela, ela está ali na presença de Deus. É isso que o Senhor deseja de nós, independente das nossas lutas, sabe? Ninguém é perfeito, todo mundo tem luta, todo mundo tem dificuldade. Às vezes você olha uma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa é tão abençoada. Você não sabe, às vezes ela está passando por uma dificuldade terrível, tremenda, mas ela está escolhendo a cada dia estar na presença de Deus. Todos os dias ela escolhe estar na presença de Deus, independente. A graça do Senhor está para nos auxiliar. Então não existe ninguém que seja melhor, mas existem pessoas que escolhem estar na presença de Deus, né? Buscar ao Senhor, independente do que esteja acontecendo. E é isso que gera o crescimento, é isso que gera o amadurecimento, é isso que gera os frutos na vida da pessoa. E o Senhor deseja isso, o Senhor quer isso para nós, amém? Então que você possa, que nós possamos não pensar de forma natural, sabe? Das coisas, nada é natural, todas as coisas acontecem nas regiões celestiais e nós trazemos tudo para nós é natural, tudo pro crente é natural e não é natural, é espiritual, as coisas são espirituais. Às vezes as nossas atitudes abrem portas para coisas acontecerem na nossa vida e nós não consideramos isso, tomamos atitudes naturais e aquilo lá vai ter uma consequência espiritual terrível para a nossa vida, porque nós não colocamos diante de Deus, porque nós não consideramos algo espiritual. Isso vai interferir na nossa vida, isso interfere total e grandemente na nossa vida. Então o espiritual ele rege o natural, então eu tenho que olhar, focar, pensar, viver no espiritual. Todas as coisas eu tenho que levar para o espiritual. E do espiritual elas vão se materializar. Então se eu busco a Deus, se eu tenho comunhão com Deus, que é algo espiritual, medito na palavra, oro, jejuo, adoro, busco ao Senhor, eu vou ter resultado. Eu vou ter resultados espirituais, com toda certeza, né? E naturais, porque de dentro para fora isso vai gerar fruto. São atitudes que nós consideramos naturais, mas é algo espiritual. E isso vai gerar algo lá dentro de nós. E nós vamos o quê? Ter atitudes de quem está buscando o Senhor. Atitudes de quem está vivendo, escolhendo algo espiritual todos os dias. Então que nós possamos nos dedicar, né, ao Senhor, que nós possamos considerar as coisas, amém? Essa passagem, sim, eu achei muito tremendo, e como os olhos dos homens de Deus, né, eram assim, eles estavam
totalmente focados, direcionados, guiados por Deus, né? Eles estavam afinados com o Espírito Santo. Olha, escolham homens cheios do Espírito. Não tem erro, né? Não tinha como ter erro. Homens cheios do Espírito. Amém? E que nós possamos desejar ser cheios do Espírito. E o ser cheio do Espírito, ser cheio de Deus, nos leva a tomar decisões baseados não na nossa vontade, mas pensar, né, analisar, será que isso é da vontade de Deus? Orar, clamar ao Senhor, pedir a direção dele. Amém? Vamos orar? Que você possa nesse momento orar comigo, se você puder fechar os seus olhos, amém? Vamos orar e pedir ao Senhor para que Ele venha operando nas nossas vidas. Vamos pedir ao Senhor para que Ele toque na tua vida nesse momento. Se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, que você possa crer, que você coloque nesse momento o teu coração diante do Senhor, que você creia. A palavra do Senhor diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Que você possa crer, né? Que você possa nesse momento colocar aí diante do Senhor a tua dificuldade, a tua luta, o teu problema, e o Senhor vai tocar na tua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o nome do Senhor nesse momento. Agradecemos pelo privilégio de estar compartilhando a tua palavra. E pedimos nesse momento, querido Espírito Santo, o toque do Senhor sobre cada vida, Pai, sobre cada coração. Que essa palavra ministrada possa gerar frutos. Oh, querido Espírito Santo, talvez eu não tenha sabido me expressar como eu queria, Senhor, mas o Senhor pode, Espírito Santo, transmitir ao coração, eu creio, de cada vida essa mensagem, Pai. E que corações possam ser tocados nesse momento. Querido Espírito Santo, visita as pessoas que estão enfermas, visita nesse momento, Pai, as pessoas que estão angustiadas, as pessoas que estão deprimidas, as pessoas que estão passando por problemas financeiros, problemas familiares, problemas com filhos. Pai, em nome de Jesus, que o poder do Senhor venha nesse momento quebrando as cadeias, quebrando os grilhões, quebrando com toda a força, Pai, que não é tua, que não provém de ti, em nome de Jesus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que essa vida seja tocada nesse momento, receba fé, receba vida, a vida do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, opera na nossa nação, Senhor. Opera, vem, Senhor, com a tua justiça na nossa nação. Vem, Senhor, com um avivamento na nossa nação, avivamento de santidade sobre a tua igreja, Pai. Fome e sede de ti, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, que a igreja seja alinhada com a tua palavra, com a tua verdade. Em nome de Jesus, Deus, que essa palavra que foi ministrada hoje, que nós possamos escolher viver, Senhor. Nós vemos que os homens de Deus escolheram homens cheios do Espírito para realizar algo que nós poderíamos considerar algo tão bobo, Deus, mas que na verdade aos teus olhos é tão importante, Senhor. Tão importante, que mostra, que revela, Deus, o teu caráter, Senhor. A atitude daqueles homens ali, cuidando das pessoas, revela um caráter transformado. Então, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos te buscar a tua presença, e que o nosso caráter mudado, transformado, possa, Senhor, trazer
a luz, a tua verdade, a luz, o teu evangelho, o teu poder para as vidas e para os corações. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos nesse momento e desde já nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Muito obrigada, querido Espírito Santo, pelo teu poder sobre cada vida, sobre cada coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém.